Ele é apresentador da Record News, com larga experiência em jornalismo e produção de conteúdo audiovisual. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, atuou como repórter na TV Globo nos telejornais Hora 1, Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil, com foco na cobertura de notícias da Grande São Paulo. Foi também redator e editor na Rádio CBN e produtor e apresentador no Grupo Bandeirantes. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Gustavo Toledo. Gustavo, obrigado por você ter vindo. Seja bem-vindo ao Mackenzie. Sempre um prazer estar aqui, voltar a essa casa que foi minha casa durante tantos anos. É uma honra poder estar aqui com você mais uma vez, Wanderley. E você já voltou outras vezes, né? Com palestras? Já voltei para palestras, para participações, até na época da pandemia também. Fez online? Remotamente. Então, sempre que me chamam, é um prazer voltar aqui. E você lembra como é que você chegou ao Mackenzie? Bom, eu cheguei ao Mackenzie, eu era uma criancinha, né? Porque minha mãe deu aula a vida inteira no Mackenzie, 30 anos de Mackenzie, então eu começo minha vida na pré-escola. E eu cresci junto com as quadras, o antigo Mackenzie, então toda a minha vida foi aqui, no colégio, e aí depois eu vou para a faculdade conhecer um novo Mackenzie, porque são situações bem diferentes, né? O colégio e a universidade. Não tem contato, né, muito? Eu lembro de ver as pessoas, né? Quando eu estava no colégio, você vê as pessoas mais velhas, aquilo que você fala, pô, estilão, da galera da faculdade, quando você vai chegando sem mais uniforme. perto, sem uniforme, você vislumbra com aquilo, de querer ser bacanão, enfim, mas você não tem contato, né? E é um mundo completamente à parte. E como é que você chegou ao jornalismo? O jornalismo foi influência vou ser bem sincero, dos meus primos. Dois primos que são referências para mim como jornalistas, Diego Toledo e Pablo Toledo. Devo a eles também o meu fanatismo pelo Corinthians, então eram aqueles primos mais velhos que eu olhava e achava, cara, quero ser que nem eles. Então a influência deles, eles indo cobrir Olimpíadas, Copa do Mundo, cabeça de um jovem é sempre o esporte, né? E então eu ficava muito olhando o que eles faziam e achava muito legal. E aí também com a mania de perguntar sobre tudo, de ser curioso e gostar de escrever, acabou, falei, pô, vou fazer jornalismo. Mas antes pensei um monte de outra coisa, cheguei a pensar em medicina, cheguei a pensar em administração, economia, mas o jornalismo que me pegou de fato. Você falou do esporte, né? Muitos entram na faculdade com direcionamento, né? Eu acho que antigamente eram mais garotas, agora as garotas também, é bem forte esse processo de esporte. Você tinha um direcionamento? Quer dizer, era esporte, era cultura, era política, era entretenimento? O que era? Eu até tinha, mas eu sempre fui alguém que não gostava de fechar portas e abraçar oportunidades. Então eu nunca colocava na minha cabeça, quero trabalhar com TV, quero trabalhar com jornal, ou quero porque quero trabalhar com esporte. Gostava do esporte, almejava. Mas a vida vai te levando para outros caminhos e eu nunca coloquei como objetivo principal um determinado tema ou fazer algo específico. Então, quando eu estou na faculdade, surge a possibilidade de trabalhar numa rádio de trânsito que estava abrindo um projeto novo. Falei, vou, claro. Sul-América. Sul-América Trânsito. Então foi isso. E aí eu acabei nunca indo para o esporte, aí acabei também pegando um receio do esporte, porque eu gosto do esporte em geral. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente dava, na minha época, mais ênfase só no futebol. E se eu estivesse me formando hoje, que a gente vê uma valorização dos esportes olímpicos, talvez eu teria forçado mais a barra, mas eu não. Eu nunca tentei forçar algo para ir para determinada área por causa disso, eu ficava sempre aberto. E televisão era algo visado ali? Não, você já disse, não era exatamente uma coisa diretamente visada, mas você lembra da sua passagem por TV aqui na faculdade? Né? Lembro, e na TV a gente ficava gravando os jornais, um dia antes eu ficava tenso, né? Porque a gente fazia o jornal e aí um dia você podia ser o apresentador, na outra semana o produtor, o repórter. Então sempre que ia para o vídeo era uma tensão, né? Acho que diferente dos alunos que você tem hoje em dia, que estão muito mais acostumados com vídeo, né? Por causa das redes sociais, enfim. E a televisão tinha um fundo ali meu que, deve ser legal trabalhar em televisão, né? Aparecer no vídeo, ser reconhecido. Mas também foi por acaso. Eu trabalhava na CBN quando um dos meus primos, o Pablo, falou, olha,
parece que pintou uma vaga. Por que você se interessa? Consegue fechar um VT para a TV? Eu falei, acho que me interessa, acho que eu vou atrás. E aí eu fui atrás, lá na Globo, e aí pintou a oportunidade. Mas era algo que estava ali no fundo, mas que eu não colocava, nunca mandei currículo para TV, para várias TVs, assim, quero trabalhar em TV, quero trabalhar em TV. Não, eu ia meio que network, olha, tem vaga aqui, tem vaga ali, quem sabe. Foi assim que apareceu a rádio para mim, tanto a Sul América Trânsito quanto a CBN, então estava lá no fundo, achava muito legal, a TV é um mundo fascinante, mas surgiu meio que por acaso também. São quase 18 anos desde a sua formação, né? Eu acho que quando você entrou na faculdade, a visão de mercado era uma, você tinha rádio, TV, revista, jornal, internet, rede social, acho que se falava muito pouco. Muito pouco, né? O que você pode dizer da mudança do jornalismo nesse período? Nossa, é muito engraçado pensar nisso, porque como você falou, e você tinha perfis de alunos, né? Tinha a galera que queria TV, tinha a galera que queria o impresso, que era o desejo de trabalhar numa redação de uma Folha, de uma Veja, que na nossa época ainda não tinha passado por toda essa informação que ela tem hoje, mas ela tinha uma potência, uma pujança, tinha um prédio enorme, então todo mundo queria, na segunda-feira você via vários alunos com a Veja na mão, enfim. E isso vai mudando, e também tinha aquela questão de, e acho que isso muda muito, até Vanderlei, você deve entender mais sobre isso, mas se cobrava um jornalista generalista, olha, você tem que falar sobre tudo e entender tudo. De repente chega um momento que fala, olha, você tem que focar em algo, para ser destaque naquilo. Depois volta, olha, tem que falar de tudo e saber fazer tudo. Na TV, principalmente, olha, você tem que saber editar sua matéria, você tem que produzir sua matéria, você tem que saber fazer sua reportagem. E isso é uma constante mudança, eu acho, que a gente nunca se decide se você tem que ser um generalista ou se especializar em algo. Mas eu acho que também do tempo para cá se abrem muitas portas, né? As redes sociais surgem de maneira absurda. Ninguém ia imaginar que você poderia produzir o próprio conteúdo, ter um canal com destaque, ser um influenciador, ter uma relevância. Isso não passava na cabeça de ninguém. Acho que na minha época sempre era o objetivo trabalhar para um meio de comunicação. Globo, Band, Folha, Record. Não tinha essa coisa de fazer um jornalismo também mais informal, mais dinâmico, mais brincalhão. Então acho que mudou muito. Você falou de uma figura que não existia na sua época, ou não pelo menos oficializada, que é o influenciador. Qual a importância desse profissional, acho que a gente pode chamá-lo de profissional, na comunicação hoje? Eu acho que o influenciador ajuda muito a fazer algo que às vezes a gente não consegue no jornalismo tradicional, que é trazer para uma linguagem de nichos específicos, né? Então o influenciador, ele consegue chegar e passar uma mensagem muito mais direta para quem está acompanhando as redes sociais. Tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? O influenciador, às vezes, quando ele está no nicho dele, e é um pesquisador, é alguém que entende do assunto ou estuda de fato o assunto, eu acho muito válido. São até possíveis fontes para, quando a gente chama no jornal, pessoas que são influenciadores em suas determinadas áreas. Mas acho arriscado também que o influenciador ganhou uma força um pouco perigosa, porque muitos falam coisas ou se preparam não o suficiente para dar opiniões ou afirmações que são bem delicadas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu acho que tem um lado bom e tem esse lado perigoso do influenciador de tratar aquilo com o assunto com uma verdade. Ele tem um público muito próximo a ele que acredita e é muito fiel ao que ele fala. Com essa figura e outras questões do jornalismo que se alteraram ao longo do tempo, você acha importante ainda a formação acadêmica para um profissional de comunicação? Eu acho que nada substitui a formação acadêmica. Claro que você, trabalhando, você ganha coisas que a universidade não te dá, mas a universidade vai te dar algo que nenhuma outra dá, que é a discussão, que é o debate, que é a interação social, que eu acho muito falho quando você tira isso. A universidade, o Mackenzie, a Universidade de Jornalismo, serviu muito para mim, tirar um garoto que vivia numa bolha, que era o meu colégio, para de repente encontrar
alunos e pessoas completamente diferentes das que eu estava habituado, de regiões diferentes, de credos diferentes. Isso é muito importante. Eu acho que a gente não tem que ter medo de debater e a universidade está aí para isso. Eu acho que ela ajuda nisso. Se você ser um autodidata, vamos dizer assim, do jornalismo, você perde muito com isso. Não estou dizendo que vai ser um mau profissional, longe disso. Mas eu acho que ele perde. Eu acho que o conhecimento, os debates que eu tive aqui, entender posições, espectros políticos, ser tratado como um adulto pela primeira vez, porque quando você está no colégio, o professor não te trata como um igual. Aqui não, aqui você é igual a ele. Você tem as suas responsabilidades, ele tem as dele, ele não vai ficar puxando sua orelhinha ou avisando a sua mãe que você não veio na aula. Então, eu acho que cresce muito, acho que o profissional fica um profissional muito mais preparado passando pela universidade. E com todas essas mudanças que ocorreram, como é que você vê, como que essa pessoa tem que sair da faculdade para trabalhar nos vários campos da comunicação, e não, até no jornalismo tradicional? Eu vou puxar a sardinha para como eu saí. Eu acho que você tem que sair aberto a todas as possibilidades. Eu acho que você não pode se fechar. Óbvio que você pode ter um foco. Quero isso para a minha vida. Mas não se feche. Porque são muitas oportunidades. Eu acho que o jornalismo dá essa possibilidade para a gente, não só de trabalhar no jornalismo produzindo conteúdo, mas também em outras áreas, e eu vejo até pela experiência própria de colegas, que o jornalismo é muito bem visto, assim, o profissional jornalista capacitado, interessado, questionador, hábil em buscar respostas, ele é muito bem visto. Não é à toa que eu vejo jornalistas trabalhando em mercado financeiro, jornalistas trabalhando com cultura, jornalistas trabalhando com o esporte e no sentido de administração, como diretores. Então acho que o jornalismo, você não precisa ficar fechado só nele. Obviamente que eu vou puxar a sardinha para o nosso jornalismo, para a nossa redação, mas tem outras oportunidades e acho que o jornalista está muito aberto a isso e tem que estar muito aberto a isso. Você citou os vários caminhos que o jornalismo tem. A gente pode dizer que você trabalha no jornalismo da redação tradicional, mas eu acho que muitos dos seus colegas foram por outros caminhos, né? Vários. Foram por outros caminhos e caminhos distintos e caminhos muito interessantes. Um deles, como eu falei do esporte, citei, ele foi trabalhar como diretor de times. Eu sou muito fã dele, o Tonhão, Antônio Romero, sou muito fã, trabalhou ali... Fã de basquete, né? Sim, trabalhou como diretor do Corinthians, hoje está com o Velo Clube no Campeonato Paulista. Tem um outro amigo também, esse foi muito próximo, que foi para o mercado financeiro, Ricardo Zanerato. Então o jornalista ele tem essa capacidade um pouco mutante de saber se adequar ao ambiente. Essa é a nossa habilidade, eu acho, que até o perfil do aluno de jornalismo que vai se moldando aqui em saber lidar com os desafios da profissão, que são enormes, mas não ficar parado. Então acho que essa é uma grande vantagem da gente e a gente tem que buscar essa habilidade de saber enfrentar as dificuldades e mesmo que não for para um jornalismo tradicional, que era o sonho, talvez de quem entra na faculdade de jornalismo, você tem outros caminhos a seguir. Você acha que a faculdade te deu alguma orientação nesse sentido de, olha, mercado está aberto, não é só jornalismo tradicional? Você acha que você teve alguma coisa que você pôde aproveitar na sua profissão hoje? Eu acho que sim, acho que a vantagem do jornalismo, só fiz jornalismo, não, mentira, eu fiz também um ano de economia. Eu acho que os professores de jornalismo, os professores que eu tive aqui, eles são muito abertos a falar sobre o mercado de trabalho. Eu tive professores que estavam no mercado de trabalho, isso ajuda a entender essa dinâmica de está mudando, não está mudando, por que você não vai por aquele caminho, pensa desse jeito. Então quando eu fui para trabalhar em rádio, eu tive a possibilidade, tinha aula com a professora Lenise, a Lenise era uma apaixonada por rádio, me ajudou a entender esse mundo. Eu acho que essa é a vantagem do jornalismo e do jornalista aluno, porque a gente fala muito, a gente enche muito a paciência dos professores, Sim. questiona muito, e eu acho que essa é a vantagem, a gente não pode perder isso. E a vantagem de ver os jovens que chegam na redação é que eles têm
esse fervor no sangue de perguntar, de querer fazer, coisa que a gente vai perdendo com o passar do tempo. Então acho que a faculdade me ajuda nisso, me ajudou bastante nisso, em ser questionador, em buscar entender como é que está o mercado, será que vale a pena investir nisso? E se eu investir naquilo? Eu fui o tradicional, eu segui no tradicionalismo, mas aí é muito mais de perfil, né? Houve colegas, como também um amigo que eu cito aqui, o Antônio Sérgio, que sempre foi muito questionador, você vai lembrar dele. Sim. Sempre tinha questões na aulas maravilhosas. Dava trabalho. Dava trabalho. Eu lembro até hoje de uma aula de filosofia que ele levanta, professor, e aquela discussão de Karl Popper e Wittgenstein? Eu falei, primeiro ano da faculdade, o que esse cara tá falando? Esse cara é um gênio. Depois ele contou que ele tinha visto um dia anterior num Discovery da vida. Que foi ser ele é um nome muito importante em jornalismo de dados, que é algo que nem se imaginava lá atrás. Não se discutia isso. Não, o que a gente falava era saber fazer no Excel um gráfico e só. Hoje em dia você tem profissionais muito bons que trabalham com isso. Então eu acho que ele tinha esse perfil, que ele conseguia entender o que os professores estavam lançando e trazendo, olha, quem sabe ir por esse lado, e ele é um empreendedor nato, e ele foi por esse caminho. Acho que por perfil dele funcionou muito bem. Você falou em jornalismo de dados, você está uma outra coisa que talvez, eu não lembro se você pegou do início, que foi o podcast, né? E você é de rádio e tal. O que é o podcast? Você conseguiria ter uma definição do podcast? É o rádio com outro nome, porque ele bebe muito da água do rádio, né? Aquela conversa, o rádio, e eu vou puxar a sardinha para o rádio porque eu sou um filho do rádio e sempre adorei. O podcast é muito isso, né? As pessoas veem os podcasters como amigos, né? Tem uma relação, você vê os principais podcasts, eles têm um nicho, começa com um nicho, mas de repente pode se abrir, como os principais, o Flow, o Podpah, né, que atingiu um certo público, de repente ele abre o público. Mas eu acho que ele bebe muito da água do rádio, né? O rádio sempre foi essa conversa, o comunicador, tem o carisma dele ali nas entrevistas, grandes entrevistadores do rádio tinham isso, e eu acho que o podcast vai muito nessa linha também. E é um mercado grande também, né, quando a gente pode atuar, né? É um mercado enorme e cresce cada vez mais, até para a área corporativa, se a gente está falando de jornalismo, mas também tem uma área corporativa que busca muito profissionais para produzirem e fazerem seus próprios podcasts. Então a empresa, por exemplo, de saúde, que cria um programa de podcast que para ela é importante ter e vai atrás de quem? Dos jornalistas, que sabem criar um roteiro, que sabem definir, porque podcast, e aí é um problema, ele está saturado. Então, você vai ter o diferencial daquela pessoa que sabe montar um roteiro, de levar uma conversa. Porque não é só pegar duas pessoas e sentar ali e colocar um microfone legal. O que muita gente faz. O que muita gente faz, e você vai gastar um dinheiro, uma produção, com um estúdio para você alugar e não vai ter o retorno. Então, é algo que precisa se estudar, é algo que precisa se entender, que é a coisa que o jornalismo vai ter na faculdade. Porque a gente faz isso, a gente olha, a gente estuda nas aulas, debate. Então, acho que esse é um grande diferencial do que pegar e falar, quero ter um podcast. Ninguém nunca gostou de jornalista de certa maneira, mas nos últimos anos você passou por isso, você acompanhou isso, você estava na pandemia, o jornalismo apanhou demais, né? Mesmo assim, você acha que ele ainda tem credibilidade com toda essa história que a gente tem de fake news, de WhatsApp? Qual é o papel que o jornalismo exerce em todo esse processo? Eu acho que a gente ainda tem credibilidade, eu acho que talvez esse ódio que a gente teve, e eu tive na rua, né, quando estava em 2015, 2014, eu acompanhei muito das manifestações, fui hostilizado inúmeras vezes. Eu acho que também a gente tem que olhar para si como jornalistas e como jornalismo, que a gente também teve falhas, e eu acho que as falhas são bem claras. Eu acho que em algum ponto do nosso jornalismo, o jornalismo virou mais afirmativo do que questionador. Então o jornalista queria afirmar mais ao invés de questionar. Isso acho que causou um problema com a audiência, porque hoje em dia muitos querem isso. Eu assisto o jornalismo e fico bravo com o jornalismo porque o jornalista está falando o que eu não quero, ou para mim ele tem que falar o que eu quero, o que é muito ruim. Então a gente acha que acabou de certa forma educando o público, e talvez os influenciadores ajudaram nesse processo de que o jornalista tem que falar aquilo que eu quero, que está na minha ideologia ou que está na minha cabeça. Então eu defendo A, o jornalista tem que defender A. Se ele não defender isso, é porque
ou ele defende outro espectro político, ou porque ele está sendo pago para isso, e os ataques que a gente acompanhou. Então acho que a gente teve que olhar um pouco para dentro, para entender isso, e voltar a ser o jornalismo que a gente sempre foi, de questionar. A gente não pode ser só porta-voz de autoridades. Não é porque uma autoridade falou, seja ela o Ministério Público, seja ela o Supremo Tribunal Federal, que a gente tem que comprar, a gente tem que questionar. Então acho que passou um pouco por isso também. Mas você acredita ainda no papel dele como mediador, como gatekeeper? Acredito também, acho que sim. Eu acho que é um nosso papel também. Mas eu me incomodo muito com deixar de ser o mediador para comprar um lado. E não digo que não há brigas que você tem que, de fato, o jornalismo chancelar, que fala, olha, isso é fake news, isso é um absurdo. Óbvio, é também do nosso escopo. Mas a gente tem que saber se pontuar e ser esse mediador de fato, e não ser alguém que compra uma briga errada. Com todas essas mudanças, com todos esses ataques, você acha que a gente faz um bom jornalismo no Brasil? Eu acho que faz, e acho que se a gente olhar o mercado, e eu vou mais uma vez falar do meu setor, o hard news, a gente tem visto o crescimento de televisões, ou seja, você tem hoje, para eu falar do hard news, Globo News, Record News, Band News, CNN, Times Brasil, ou seja, se elas estão abrindo é porque de fato a gente faz o jornalismo plural, com vários pontos de vista, o que é importantíssimo, porque o que a gente teve no passado, de uma grande mídia só determinar a conversa, o agenda setting das pessoas, é péssimo. Você ter várias, a pluralidade, e isso eu estou falando só de TV, né? Mas se a gente olhar para as redes sociais e para a internet, você tem mais opções, é ótimo para o telespectador, para o ouvinte, porque ele tem opções de ver várias opiniões e vários pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. E aí ele criar, obviamente, a opinião dele sobre, enfim, sobre os fatos. Aquele menino lá de 2001, 2002, você aconselharia ele a fazer jornalismo? Aconselharia, acho que você vai estar feliz, você vai ser feliz no que você faz. Não digo que é 100% de felicidade, porque até isso é utópico. Mas você chega em casa hoje, Gustavo, feliz com o que faz, com o que trabalha, dá suor, dá dor de cabeça, mas é muito gratificante. O jornalismo me deu grandes amizades, grandes coberturas, o amor da minha vida, minha mulher também é jornalista, a gente se encontra, né? Os jornalistas gostam de se reunir. Então eu sou super feliz com o que eu faço, mas isso não quer dizer que eu sou 100% do tempo feliz. E é bom deixar bem claro, a gente nunca vai ser 100% feliz com o que trabalha. O trabalho dá dor de cabeça, e talvez por isso que ele te dê também felicidade, ele te recompensa. Ele te tira muito, mas ele te recompensa, principalmente quando você vê um trabalho seu, seja uma reportagem que você escreveu, seja uma cobertura que você fez na TV, seja um jornal, que você vê e você fica feliz. E é engraçado, eu lembro da minha primeira reportagem na TV, olhar, ver aquele garoto assustado, não conseguindo gravar 2 frases sem ter que regravar e sem gaguejar, e ver hoje fazer uma cobertura, fazer uma entrevista com alguma autoridade e falar, poxa, até que eu levo jeito para esse negócio. E a gente fica feliz também, Gustavo, de saber que nós, de certa maneira, ajudamos na tua formação, na formação do Tonhão, na formação de todo esse grupo aí formado em 2007 e de outros aí que a gente tem encontrado aqui. Eu acho que a gente formou boas pessoas, de verdade. Eu concordo também, eu acho que o Mackenzie e o jornalismo do Mackenzie, o corpo diretivo, docente, ajudou muito na formação, porque a gente não pode deixar de pensar o ser humano e o profissional, são 2 coisas que se completam. E eu acho que aqui não é à toa que toda vez que eu recebo um convite de alunos do Mackenzie para falar com você, para falar com outros professores, eu aceito na mesma hora, paro, porque me deu muito e se eu puder retribuir um pouquinho, já tô feliz. Não fala isso não que a gente explora, a gente acaba explorando. Obrigado, Gustavo, por você ter vindo, ter reservado esse tempinho lá na sua agenda para bater esse papo comigo. Obrigado mesmo, fico muito feliz. Imagina, obrigado eu, Vanderlei, obrigado pela Raquel também pelo convite, e sempre um prazer, sempre que precisar, pode contar comigo. Legal.